o que é um escritório de projetos estruturais. Tá por aqui sobre entender o que é, né? Foi como abrir o meu escritório. Primeira pergunta antes de responder isso vamos fazer uma pergunta para você. Para trabalhar com projetos estruturais, eu preciso mesmo ter um escritório? Mas a primeira pergunta é: para que eu possa trabalhar com projetos estruturais, eu preciso mesmo ter um escritório? Primeira pergunta que você tem que fazer. Quando eu iniciei com um escritório próprio ou tem outro caminho? Você precisa começar? Quando que é a hora, efetivamente, o momento exato para que você deva decidir em abrir um escritório ou não? Então, a gente diz que um escritório não é especificamente um espaço físico, mas o escritório é uma empresa que trabalha com serviço, prestação de serviço, desenvolvimento de projetos estruturais, né? Uma especialização, um ramo da engenharia civil que desenvolve os chamados projetos de estruturas, né? Exclusivamente ou não. Então você não precisa obrigatoriamente, como o Leandro comentou, no princípio não, eu comecei com parcerias com arquitetos, tá? Então um escritório é uma empresa que pode ser de uma única pessoa. A gente tem um dado no Brasil que mais da metade dos escritórios são únicos, então na verdade é um autônomo, uma pessoa única que trabalha com isso, e na maioria dos casos são 2, 3 pessoas no máximo. Tá? A gente tem poucos escritórios no Brasil como empresas grandes, né? 50, 60 pessoas, 80 pessoas, 100 pessoas. Muito raro que a gente tenha isso. A gente tem alguns no Brasil, mas são muito poucos, né? Porque é um serviço extremamente... Assim como a gente tem pouquíssimos escritórios grandes de contabilidade, advocacia, né? Existem um número pequeno deles. Então é uma empresa que trabalha com serviço, com sede física ou não. Não necessariamente você precisa ter uma sede fixa, um local físico para isso. Então vamos lá, primeira coisa que você tem que perguntar é isso. Preciso mesmo? A resposta é: no início, não. No início da carreira, você não precisa abrir um escritório obrigatoriamente. Você pode prestar serviços de maneira autônoma. Essa parceria com arquitetos, essa parceria prestando serviço em conjunto com outra pessoa, com outro escritório, enfim. Você pode prestar serviço na carreira como autônomo. Inclusive no começo, no início, o melhor é que você seja funcionário. Ou seja, qualquer negócio que você for abrir na vida, o melhor é que você trabalhe numa empresa que presta esse serviço, familiarize-se com as dificuldades, com o processo, com as etapas, para que então você abra a sua empresa própria, né? Mas nem sempre isso é possível, ok? Mas é um caminho, na minha visão, mais adequado, com maiores chances de sucesso. Seja um estágio depois, que é o que eu fiz, né? Primeiro estágio, depois eu trabalhei por mais 5 anos
gerenciamento desse escritório, mas eu não era nem sócio, eu era funcionário de um escritório de cálculo. E só em 2015 eu resolvi ter empresa própria na área de projetos. Bom, aproveitou o momento de crise, inclusive, depois eu falo um pouquinho sobre isso. Então, no início, você pode prestar serviços de maneira autônoma. Porém, para que você possa crescer, sim. Então, para você dificilmente vai fazer projetos estruturais para uma construtora se você não tiver uma empresa estabelecida. Tiver toda a sua parte formalizada, escritório aberto, enfim. Então, para que você possa crescer é importante, tá?